alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, chegando nessa quarta-feira, dia 1º de março de 2023. O Boletim AV que tem o patrocínio da Mais Ágil, a Mais Ágil que dá condição a você de antecipar, sim, faça a antecipação do dinheiro do fundo de garantia. Faz aquela pesquisa, vê se está depositado. Se estiver depositado, você entra em contato com a Mais Ágil e eles vão conseguir antecipar essa grana em menos de 24 horas vai estar na sua conta. E aí o dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser, mas faça essa pesquisa, esse é o trâmite. Pesquisa, o dinheiro está lá depositado, entra em contato com a Mais Ágil, o telefone passou aqui embaixo, você entra em contato e eles têm expertise para antecipar em 24 horas. Mais Ágil, parceira do canal Atenção Vascaínos e que patrocina o Boletim AV. Nós estamos saindo aqui do CT Moacir Barbosa, depois de 2 entrevistas coletivas nesse início de tarde, da apresentação do lateral direito Paulo Henrique, que veio do Clube Atlético Mineiro, e também da coletiva do zagueiro Léo. Nós vamos trazer ambas logo mais ao vivo, a partir de 9h30 da noite no AV-News. Léo, que falou muito da questão de imposição dele dentro do grupo, é um jogador que tem tomado uma liderança, tem sido capitão, invariavelmente tem dado ótimas declarações dentro do vestiário, se inspira muito no ex-técnico da seleção de voleibol, o vitorioso Bernardo Rezende, o Bernardinho, para dar quase que de coach dentro do vestiário. Nós vamos falar com ele sobre isso, também a expectativa para o clássico de domingo contra o Flamengo. E o Paulo Henrique vai falar sobre a questão das características dele. O 6º jogador mais veloz do mundo joga hoje no Vasco. E o Paulo Henrique vai falar sobre isso, vai falar sobre a questão também que envolve a sua rápida liberação do Atlético Mineiro depois de ser contratado pelo clube mineiro, o clube que teve o interesse nele através do técnico Kudê, mas que o liberou de forma estranha, mas ele vai explicar isso também. Mas o mais importante nesse Boletim AV, para a gente trazer para você, torcedor do Vasco, é bom lembrar, continuam as vendas, você pode comprar ingresso para domingo para Vasco e Flamengo em relação à formatação do time que vai enfrentar um adversário combalido. O Flamengo ontem foi vice-campeão pela 3ª vez na temporada 2023. Para isso, o Vasco deve contar com as voltas de Marlon Gomes, de Figueiredo e de Robson, liberados dependendo dos treinamentos dessa semana, mas a grande expectativa sobre as situações de Andrei e Manu Capasso, que são situações que não dependem do Vasco. O diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, falou antes da apresentação de Paulo Henrique sobre essas questões. Primeiro anunciou a saída do goleiro Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues, que foi muito importante ano passado no Vasco, no acesso à Série A, está fora, está indo realmente para o Vitória da Bahia. Vai ser goleiro do Vitória da Bahia, assinou sua rescisão e está liberado. Já Andrei e Manu Capasso são 2 situações que o Vasco não tem nenhuma ingerência. O Vasco não pode fazer absolutamente nada, está dependendo do envio da documentação por parte do Chelsea, porque é um empréstimo que o Chelsea está fazendo, tem que mandar a documentação até hoje para que o Vasco possa de alguma maneira inscrever o atleta, porque se não for hoje, 48 horas antes do início da rodada, que começa sexta-feira, a 10ª rodada do Campeonato Carioca, Andrei não terá a mínima condição de jogo, somente na segunda-feira, dia 6, para o jogo do dia 8 contra o Bangu. E aí o limite, dia 9 é o último dia de inscrição para o Campeonato Carioca, para o primeiro jogo da semifinal, dia 12, se o Vasco conseguir a classificação. Então a situação de Andrei depende do Chelsea e o Vasco está nessa esperança, nessa expectativa, mas não pode medir. Será que vai rolar? Será que não vai rolar? Depende dos ingleses. A pressão tem sido grande para que tudo possa ser enviado. Em relação a Manu Capasso, o atleta, o empresário do atleta, o Clube Atlético Tucumã, todo mundo já falou com a Associação de Futebol Argentina, a AFA, que de maneira estranha não envia a documentação, não faz a transferência chegar ao Brasil. O Vasco que fez, de forma estratégica, já fez a inscrição no BIRA da Federação Carioca. Porque, pelo regulamento da Federação Carioca, você para inscrever um atleta para uma rodada, terá que fazê-lo 48 horas antes do início da rodada. Só que essa rodada do Campeonato Carioca começa na sexta. Então o Vasco teria, no máximo hoje, para fazer a inscrição de Manu Capasso. Manu Capasso, o que fez o Vasco? Inscreveu ontem, mesmo faltando a transferência.
caiu em exigência, mas a exigência você pode cumprir até o último dia útil antes do início do jogo. Então, como o Vasco joga domingo, até sexta-feira o Vasco pode cumprir a exigência, porque pelo protocolo deu entrada na terça-feira, dia 28 de fevereiro. Portanto, Manu Capazzo tem um tempo maior. Mas volto a dizer, é algo inexplicável o fato da Federação Argentina não ter enviado para a Federação Carioca e também para a CBF essa documentação. Como eu disse, muita gente fazendo pressão e há essa expectativa de que hoje, mais tardar amanhã, a Federação Argentina possa enviar a documentação de transferência de Manu Capazzo. O jogador seria inscrito imediatamente. Ele vem treinando, está em forma e pode ir para o jogo tranquilamente. Já a questão de Andrei, não tinha como inscrevê-lo ontem para ter essa prerrogativa de mais um dia de exigência. Por quê? Porque ele não tem contrato com o Vasco, depende do contrato. O Manu Capazzo já tem um contrato registrado. Tendo o contrato registrado, você pode dar entrada na inscrição dele. Andrei não. Andrei tem contrato com o Chelsea. Está sendo feita uma rescisão para aí sim o Vasco registrar no novo contrato de empréstimo até o dia 30 de junho. E por isso o Vasco não pode fazer a inscrição e deixá-lo em exigência. Não é uma questão de transferência, é uma questão de regulamentação da situação do Andrei. São duas situações que a gente não pode nem dizer a você, torcedor, olha, tá fácil, tá tranquilo, olha, muito difícil de acontecer, ninguém sabe. A qualquer momento pode estar chegando essa documentação e aí sim, Manu Capazzo e Andrei estariam à disposição do técnico Maurício Barbieri. Fora isso, esperar as situações de Marlon, de Figueiredo, de Robson, a princípio liberados, dependendo dos treinamentos da semana. E aí, com os três, mais Manu Capazzo e Andrei, seriam 5 reforços para esse jogo decisivo de domingo, porque o Vasco precisa vencer o Flamengo por conta da engenharia do campeonato, porque Volta Redonda e Botafogo pegam nos 2 últimos compromissos da Taça Guanabara 2 equipes pequenas, equipes que não estão disputando, provavelmente irão ganhar, e o Vasco, além do Bangu na última rodada, tem o Flamengo e precisa vencer. É uma grande rivalidade, como a gente trouxe ontem no News, nos últimos 24 jogos foram apenas 3 vitórias do Vasco, é muito pouco, mas para muitos é o momento do Vasco vencer o Flamengo. O Flamengo vem aí abalado, terceiro vice-campeonato em menos de 2 meses, numa situação difícil, o técnico Vitor Pereira do Flamengo muito pressionado, o Vasco precisa jogar para cima. Inclusive, a gente vai trazer logo mais no News a palavra do Paulo Henrique, como eu disse, e também do zagueiro Léo. E o Léo foi bastante claro, é um jogo que o Vasco tem que usar todas as suas armas, jogar em cima de um adversário extremamente difícil, mas ter inteligência de jogo. Tendo inteligência de jogo, a tendência realmente é o Vasco conseguir um bom resultado. Time, a possibilidade grande da volta de Barros ao meio-campo, formando com o Rodrigo. Quem sairia do time seria Eric Marcos, com Alex Teixeira um pouco mais espetado pela esquerda e aí Jair sendo colocado um pouco mais à frente. Praticamente a mesma escalação que jogou contra o Fluminense, só colocando o Jair no lugar do Matias Galarça. Mas tudo especulação, ainda não há nenhuma confirmação. Amanhã nós teremos uma entrevista exclusiva com o goleiro Léo Jardim, que vai falar amanhã conosco e à noite a gente vai trazer toda essa entrevista de um jogador que chegou e a torcida está contestando por conta de uma suposta falha no jogo contra o Boa Vista. O que ele vai falar sobre isso? Como ele vai se defender disso? Como está sentindo esses primeiros momentos no Vasco? A pressão que é jogar no Vasco? Adaptação ao futebol? Questões técnicas? Questões táticas? O que está influenciando nesse início de trabalho? Também a sombra de Ivan. Vamos fazer essa entrevista exclusiva, eu prometo a você. Amanhã à noite no News a gente vai trazer maiores detalhes. Logo mais, a partir de 9h30 da noite, além de Paulo Henrique, além de Léo, vamos falar também dessas questões de regulamentação dos jogadores e muito mais notícia ao vivo. Eu conto com a sua audiência a partir de 9h30 da noite. E por enquanto, rezar que a Federação Argentina e que o Chelsea possam enviar as documentações para que Andrei e Manu Capazzo possam estar aptos para o jogo de domingo contra o Flamengo. Um grande abraço, em nome da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim AV dessa quarta-feira, dia 1º de março de 2023. Até logo mais. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!